Olá, bom dia a todos. Vou iniciar a gravação, a transmissão ao vivo agora. Queria saber aí se tá bem o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir, pra gente fazer o nosso evangelho. Quem está acompanhando aí ao vivo, se puder dar um toque aí, se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir. Vamos convidar aí alguns amigos, né? Já da casa. O áudio está bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu dar uma mexidinha aqui no áudio. Aumentei bastante o volume. Vamos ver se tá ok. Vamos nos conectando também, não só pela internet, mas nos conectando também com o plano espiritual dessa casa, que está mais adaptado às tecnologias do que nós, né? Nós sabemos que tudo que nós temos aqui de mais evoluído, ele já tem lá há muito tempo. Então eu queria só que o pessoal que estiver assistindo, só me dá um toque se está conseguindo ouvir. Se não estiver conseguindo ouvir, eu faço um ajuste aqui, tá? Bom, nós temos esse evangelho às 9h30, que é o horário que tem atendimento presencial na casa, não está tendo por conta da pandemia, então a gente está fazendo esse evangelho ao vivo, com toda a segurança, pelo Facebook da casa. Então eu espero que todos possam estar aproveitando isso dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde mais consegue ter tranquilidade para assistir, para que o plano maior possa também estar nos assistindo, nos auxiliando nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou a Cris, tá? Cristiane Gonçalves. E obrigado, Will, por ter respondido. Eu sou colaboradora dessa casa maravilhosa e vou estar fazendo todo o evangelho com vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem e que eu também possa aproveitar tudo que seja dito aqui, porque o ouvidinho tá bem aqui, bem próximo, para ouvir toda a instrução do evangelho de Jesus, que é o nosso norte, nosso guia, né? Então nós vamos começar, já está no nosso horário. Bom dia a todos que estão assistindo. Então nós vamos começar pelo Vinha de Luz, tá? É uma leitura de harmonização, então é justamente para a gente entrar no clima desse evangelho com Jesus. Então eu vou abrir ele ao acaso para nós, mas com certeza o plano espiritual já preparou uma leitura aqui para nós começarmos. Item 145 do Vinha de Luz. Demonstrações. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. Marcos, capítulo 8, versículo 11. No espiritismo cristão, de quando em quando, aparecem aprendizes do evangelho,
sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Existem sinais do céu tangíveis, incontestáveis na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros, outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus inimigos, seus amigos do invisível. Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total onde se movimentam as criaturas desencarnadas. Em outros campos vibratórios, entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva ao esclarecimento dos homens do presente e do futuro. Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova, que procura satisfazer o insensato e distraído ou louco, se requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre a ciência da vida abundante. A fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Vamos agora nos acalmando. Harmonizando os nossos pensamentos. Vamos mentalizando em torno de nós um ambiente calmo, tranquilo, trazendo para nós os elementos da natureza, para que possamos nos conectar com esse plano maior. E nesse momento, respirando fundo, buscando o equilíbrio, vamos nos conectar com o nosso mentor espiritual, mentalizando o rosto calmo e sereno do Mestre Jesus. Que nesse momento possamos ter a sustentação desse plano maior para ouvir esse evangelho e que do nosso ouvido esse evangelho vá para o nosso coração, para a prática nossa do dia a dia. Que Maria do Sacramento, Ana de Jesus, possa nos fortalecer nesse momento, trazendo o amparo, os conselhos, para que possamos aqui estudar aquilo que é necessário para a nossa evolução. E assim, após a prece de amor
que Jesus nos ensinou, possamos iniciar o Evangelho de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, então dessa maneira nós começamos o Evangelho de hoje. Eu peço perdão por ter engasgado, mas é que a gente vai sentindo muita emoção em tudo aquilo que a gente vai lendo, tudo que a gente vai refletindo. Cada leitura, cada livro que foi escrito para nós, foi escrito com muito amor, né, por esses irmãozinhos, né? Esse livro do Vinha de Luz, ele é do nosso querido Chico, psicografado pelo Emmanuel. Então, essas leituras mexem muito com o emocional da gente. Então, que a gente possa absorver cada palavrinha, cada versinho dessas leituras, para que possamos levar isso para o nosso dia a dia. Agora a voz já está voltando. E hoje o nosso evangelho, ele vai falar de um assunto um pouco delicado, né? Por quê? É um assunto que esse ano a gente teve que aprender a lidar muito, que é a perda dos entes queridos, né? Perda de pessoas amadas, de amigos. Então esse ano, especialmente nessa semana que para o catolicismo se homenageou os finados, nós refletimos um pouco mais e tivemos muitas vezes que sentir um pouco essa perda desses irmãozinhos, né? Então, para começar a falar desse assunto, e o assunto ele vai ser todo tratado na visão da doutrina espírita, tá? Nós vamos começar a refletir primeiro sobre a morte. A morte é uma palavra que até assusta a gente, né? Porque é uma palavra que a gente não gosta de ouvir muito, né? Mas na doutrina espírita, nós ouvimos muito o termo desencarne, tá? Desencarne, às vezes fala morte, passagem, enfim, são vários termos. No espiritismo se usa mais desencarne e se usa mais passagem, tá? Por que passagem? Justamente porque pro espiritismo a morte é uma transição de um estado para o outro. Então eu estou no estado o meu espírito está no estado encarnado nesse momento, no fluido encarnado, certo? E retorna para onde? Para o plano espiritual, onde é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira origem, a nossa essência, tá? Ah, mas será que existe mesmo plano espiritual? Será que existe vida após a morte? Então o espiritismo, ele vem dar a luz a essas questões que muito antigamente não se sabia responder. E cada vez mais a ciência, né, ela vem caminhando com os seus passinhos para descobrir realmente que o corpo, ele tem um ser vital que o comanda, que o anima, que o corpo, o ser humano não é só matéria, que ele também é espírito, tá? E aí, como que se comprova a existência da vida após a morte? Afinal de contas, a vida após a morte, a vida fora do corpo humano, né? Ela existe. É a bandeira do espiritismo, a vida após a morte. E aí, como é que a gente tem essa comprovação da vida após a morte? Bom, se a gente for pegar a doutrina espírita desde o comecinho, passando bem rapidamente por isso, Kardec ele estudou justamente o quê? Fatos
fatos que comprovassem por A mais B, certo? Com método científico de testes em várias condições, que haviam manifestações de outros seres, seres vivos, né? Que possuíam inteligência, vida, através daquelas manifestações que o povo assistia e não sabia explicar, né? Muitos achavam que era charlatanismo, outros achavam que era bruxaria, enfim. Mas Kardec chegou para estudar, testar, organizar, para que tudo isso fosse codificado em livros com esses fatos comprovados. Então, a bandeira do Espiritismo é que existe vida fora da matéria. Ora, se existe vida fora da matéria, quando essa matéria fica doente, perecível, existe a vida desse ser que mora nessa matéria após a morte. Outros fatos que comprovam a vida fora da matéria ou a vida após a morte são lembranças que nós temos, várias lembranças de coisas que nós não vivemos aqui. Então, vagamente, a gente entra num lugar e a gente lembra de já ter estado naquele lugar. Aquela pessoa que não é da nossa família, mas a gente tem uma afinidade quando se encontra, que parece que já conhece aquela pessoa há muito tempo. Então, são fatos que comprovam as vidas anteriores que nós tivemos, outras vidas, e, consequentemente, a vida que existe após a morte. Admitindo-se a reencarnação, não há como não admitir-se a vida após a morte. Uma coisa leva a outra. Então, o Espiritismo levanta essa bandeira. Primeiro, a morte é uma transição, um retorno para a vida espiritual da onde nós viemos, né? Nós viemos por essência, nós viemos de lá, não somos daqui, né? E Jesus já falava, meu reino não é deste mundo. Ele falava desses outros mundos. E a vida após a morte, ou seja, esse retorno, nós estaremos vivos após a morte do nosso corpo físico, tá? Então, são dois pontos importantes para nós começarmos a falar sobre perda de entes queridos. Ah, tá. Mas e daí? Eu perdi aquela pessoa e eu sofro muito por isso. Pois é. Amigos, vamos falar agora da dor. Da dor. Porque só quem passa, quando nós passamos pelo luto, pelo afastamento esperado ou inesperado de alguém que a gente ama muito, sabe o quanto isso dói, né? Eu sei que os protocolos aí de palestra não nos aconselha muito, mas eu recentemente, em alguns meses, eu passei por essa perda, né? Por esse afastamento. Então, nós sentimos dor por saber que não vamos ver mais, abraçar, tocar aquela pessoa. Ora, será que nós não vamos mais ver, abraçar, tocar aquela pessoa? É um ponto, tá? Mas no momento da partida daquela pessoa, nós sentimos muito essa dor, tá? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, do item 21, ele diz: vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos os envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que dele guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores
desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, olha só. Primeiro, essa mensagem desse amigo espiritual foi direcionada, lógico, às mãezinhas que sofrem pela perda dos seus filhos, que eu acredito que seja uma dor imensurável, né? De todas as perdas de entes queridos, a mais imensurável é a de um filho, né? Mas ele diz: existe uma dor, porém seus filhos estão próximos de vós. Existe uma dor, porém essa dor ela não pode ser desarrazoada, ela não pode ser sem razão, desesperada, né? Existe uma dor que não pode chegar ao ponto de desespero que aflija aquele que partiu. Então, ele quer dizer o quê? Que a nossa dor, ela existe, porém, ela é consolada por esse saber que existe após a morte. Então, nós sentimos a dor da saudade, né? Como diz o Carlinhos aí, bem colocado, né? Sentimos a dor da saudade, porém, essa dor, ela tem que ser de uma forma que não aprisione esse irmãozinho que foi. Imagine aquela pessoa que nós perdemos, vendo a gente chorar desesperadamente, querendo que ela estivesse aqui ainda, ou ele estivesse aqui. Qual é o desespero dessa pessoa? Porque está lá em espírito, não consegue se comunicar com a gente ainda, não tem essa condição, e tá vendo a gente chorar desesperado. E não pode fazer nada, né? Então aquele irmãozinho também, aquela irmãzinha fica ali sofrendo também com essa situação. Então não é que nós não podemos sentir dor, mesmo porque é involuntário essa dor que nós sentimos da saudade. Mas essa dor não pode ser com revolta, com falta de resignação, com inaceitação das leis de Deus. Quando nós falamos que temos fé em Deus, nós temos que provar isso através das nossas atitudes, sabendo que Ele fez o que era melhor e o que era necessário para aquela pessoa que partiu. Esse é um ponto. O outro ponto é nós sabermos que tudo o que existe ao nosso redor, até mesmo as pessoas, elas não nos pertencem. Olha só. Elas não nos pertencem. Essas pessoas são outros espíritos criados como nós, com a sua individualidade e que têm um caminho certo a seguir, já tratado antes de qualquer reencarnação. Né? Já ouviram aquela frase assim, nós temos prazo de validade? Sim, porque nós traçamos um percurso antes de vir aqui na Terra, para a gente fazer tudo direitinho, para a gente poder aprender aquilo que não foi aprendido, que tá travando a nossa evolução. E a gente traça esse percurso certinho, a gente traça esse plano reencarnatório e com começo, com o meio e com o fim. Inclusive eu vi um vídeo muito legal que dizia assim: cuide do meio, né? Porque o começo e o fim existe. O meio nós decidimos como que vai ser esse meio. Mas voltando para a perda dessa pessoa, essa pessoa não nos possui. Assim como qualquer outra coisa que nós temos, até mesmo o nosso corpo, ele é emprestado, né? É muito difícil? É. Só que nós temos que ter essa consciência de libertar essa pessoa, porque ela precisa seguir o caminho dela. E principalmente precisa estar bem feliz.
se ela nos vê chorando, desesperada, eu quero você aqui, eu não aceito que você se foi, a pessoa ela não vai conseguir ficar sossegada, que ela não gosta de ver quem ama em desespero, né? Ah, mas como lidar com essa dor? Olha, por experiência própria, e eu não tenho medo nenhum de falar de minha experiência de vida, porque a gente aprende vivendo, né? É necessário que num momento de dor, que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus e mandar uma mensagem. Eu estou com muita saudade e eu ainda te amo muito e te amarei para sempre. Mas que você esteja bem, seguindo o seu caminho com esses amigos espirituais de luz. Nesse momento, a pessoa que partiu, ela vai ouvir o seguinte: segue o teu caminho que eu ficarei bem, ficarei em paz. E um dia nós nos reencontramos na paz de Jesus, tá? Então, assim, é muito difícil a gente lidar com a dor se a gente não tem essa consciência da vida espiritual. A partir do momento que nós temos a consciência e acreditamos nessa vida espiritual, digamos que esse momento de perda de entes amados, ele se torna um pouco mais brando, um pouco mais calmo, tá? Lembrando, nós não devemos nos martirizar, tá? E aí eu vou entrar nesse quarto tópico aí da nossa palestra, tá? Que é desconstruindo tabus sobre o luto, tá? Falando mais para a comunidade espírita, para quem já conhece o espiritismo e estuda o espiritismo e acredita no espiritismo, né? Mas assim, o que precisa desconstruir sobre o luto, né? Primeiro, frases que ouvimos muito. Ah, não pode chorar. Não pode chorar. Você tá sentindo saudade daquela pessoa e não pode chorar? Pode. O choro contido, ele faz mal para o nosso corpo. Ele faz, o engole o choro, ele nos adoece. Então nós podemos sim chorar. Só que como eu falei, esse choro, essa dor, essa saudade é com resignação e principalmente com libertação, libertando aquele que partiu e que precisa seguir a sua jornada no plano espiritual, tá? Um choro com fé no futuro, sabendo que quando for a hora nós vamos reencontrar essa pessoa e vamos dar um abraço gostoso nessa pessoa, tá? Outra coisa que eu já ouvi bastante, né? Não pode falar perdi meu ente querido. Gente, nós somos espíritas, mas ainda estamos há muito que evoluir ainda, né? Então você chegar para uma pessoa que está sofrendo um luto e você falar assim, olha, você não perdeu, porque a pessoa não te pertence, a gente só perde aquilo que nos pertence. Calma. Se a pessoa tá ali naquele momento, e se você tá ali naquele momento e falar, eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, fale eu perdi, não tem problema. Desconstrói esses tabus, né? Se dá muita importância a coisas pequenas. E naquele momento você vai chegar pra pessoa e falar pra ela que não pode falar que perdeu, é uma insensibilidade, né? A Cristina tá dizendo aqui, só abrir um parênteses, sentir saudade não faz mal, mas faz manter sentimento de revolta. Sim, depende desse sentimento de saudade. Porque nós temos que ter saudade. A saudade, ela é involuntária. Nós sentimos a saudade, certo? Só que existe a saudade no sentido assim, ah, eu quero que você esteja aqui a todo instante. Eu quero você de volta, né? Mandando isso para a pessoa que partiu. E existe a saudade falando, eu estou com muita saudade de você.
e não vejo a hora de nos reencontrarmos. Isso será no momento certo. Siga o teu caminho que eu seguirei o meu. Então existe a saudade com resignação e a saudade que faz mal, que foi dito lá nesse trechinho, né? Nesse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz, não pode ter aquela dor desarrazoada, aquela dor sem a razão colocar a gente para pensar. Porque essa dor, essa saudade desarrazoada, desesperada, aflige aquele que foi, aquele que partiu, né? Aí, saudades das experiências vividas. Olha aí que coisa legal pra gente pensar. Porque a gente tem que ficar conosco essas boas lembranças que nos fazem feliz, né? O quanto foi permitido convivermos com aquela pessoa, que essas lembranças boas nunca saiam de nosso coração. Isso não é proibido manter. Lembrarmos. Sabe quando a gente senta na calçada assim, e com um amigo de infância, a gente fala, você lembra aquele dia lá que a gente estava na aula e você tropeçou e caiu? E a gente deu muito risada junto? Você lembra daquela piada que você contava quando era criança? Esse tipo de lembrança, esse tipo de saudade, se nós tivermos com a pessoa que desencarnou de uma maneira pacífica e sem aprisionar a pessoa a essas lembranças, Deus nos permite. Até porque esquecer totalmente dessa pessoa, passar alguns meses nem lembrar da existência da pessoa, demonstra para a pessoa que se foi uma aflição de estar sendo esquecido. E é por isso que nós devemos sempre que pudermos, que fizermos nosso evangelho no lar, principalmente, orar por aqueles entes queridos que se foram. E falar, olha, que legal, você está seguindo o seu caminho e eu peço a Deus que você consiga novos rumos, novos caminhos e subir mais um degrauzinho aí da evolução, né? Outra frase que espírita ouve muito é: espírita não sofre com a morte. Como eu disse, quando nós dissemos eu sou espírita, eu sou adepto da doutrina espírita, você está dizendo que você conhece e tenta, né, na medida do possível, praticar a doutrina dos espíritos. Então, não é que a espírita não sofre com uma morte. Como eu disse, o sofrimento ele é muitas vezes involuntário. Mas a forma de administrar esse sofrimento é que muda ou deve mudar para o espírita. Porque o espírita ele tem a visão justamente da vida após a morte, da vida espiritual, da vida futura. Ele não acredita que morreu, acabou no túmulo. Então, a forma de administrar essa saudade, essa dor da ausência, para aquele que se diz conhecedor da doutrina espírita, ela é diferente. Mas jamais devemos falar para um irmãozinho, por ser espírita, que ele não deve sofrer com a morte. Ele deve se resignar com a morte. Porém, o sentimento, a dor de não ver mais aquela pessoa é involuntário. A administração é nossa. O sentimento vem. E nós administramos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Usando a nossa o quê? A nossa razão. O que administra qualquer sentimento é a nossa razão. E a razão, ela vem de acordo com aquilo que a gente conhece. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Existe uma passagem naquele filme do Chico Xavier que ele tá no avião e o Chico morria de medo de andar de avião. Então o que ele faz? Ele estava desesperado, sentado ali no banco. De repente o avião ele teve
uma turbulência, né? E aí o Chico ficou desesperado porque ele achou que o avião ia cair e ele ia morrer. Pois vem lá Emmanuel, olha assim pro Chico e fala: o que foi? O que tá acontecendo? Né? Com aquela cara de: meu, por que esse desespero? E aí o Chico, desesperado, ele fala que sabe que vai morrer só o corpo, enfim, que tá com medo de morrer. E aí o Emmanuel dá um puxãozinho de orelha lá no Chico e fala assim: então morra com educação. Então é um momento muito divertido do filme. Por quê? Morrer com educação, pro Chico, no caso do Chico, seria sabendo, né, que a morte não existe. Que tudo é uma passagem, né? Então, como que nós podemos levar o luto com educação? Com educação no sentido de, sim, podemos chorar, sim, sentimos saudade, mas nós vamos libertando cada vez mais essa pessoa que precisa seguir o caminho dela. Jamais querendo aprisionar ela ao nosso lado, tá? Existe uma outra passagem do Evangelho, eu não vou ler porque senão vai ficar muito comprido, mas ela diz assim, também desse capítulo 5, esse item perda de entes amados. Diz assim: será que a gente queria aquela pessoa do nosso lado sofrendo, às vezes com o corpo todo deteriorado, com dores, com sequelas, né? Então, que amor que nós sentimos por aquela pessoa se nós queremos ela ao nosso lado a todo custo? Mesmo se a pessoa tivesse com dor, com sofrimento, nós queremos ela aqui a todo custo. Ora, isso é amor ou isso é sentimento de posse? Ou isso é egoístico, né? Então nós temos que saber que aquela pessoa foi porque necessitava ir, porque o seu corpo não aguentava mais. Ah, mas e aquela pessoa que morreu de acidente? Também necessitava, naquele momento e daquela forma, voltar ao plano espiritual. Talvez esse acidente venha lhe ensinar uma coisa de vida passada. Talvez ela tenha sido causadora de um acidente em vida passada. Não se sabe, né? Ah, mas e a pessoa que morreu prematuramente, né? Nós costumamos dizer que por que uma criança morre? Por que tão novo? Olha, nós não sabemos o que estava no planejamento reencarnatório daquele irmãozinho, tá? Dentro daquele corpo infantil existe um espírito que já viveu há muito tempo e que está ali cumprindo mais uma etapa da sua encarnação, da sua jornada evolutiva, tá? Então nós temos que pensar e temos que ter a certeza que nós, como espíritas, sabemos da existência dessa pessoa após a morte e que ela se foi no tempo dela. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão e sem estar dentro das leis de Deus. Deus sabe o momento de cada coisa, né? Nós é que ainda enxergamos muito pelos olhos físicos e esquecemos de usar os nossos olhos espirituais para cada situação. E aí eu gostaria de finalizar esse assunto. Agradeço muito os comentários, não dá para ler todos os comentários, né? Mas no decorrer aí do Facebook a gente procura ler e, se necessário, a gente responde as perguntas. Mas eu gostaria de finalizar esse momento em que nós refletimos sobre essa perda dos entes queridos, fazendo só um apanhado geral aqui, né? Para a visão da doutrina, a morte é uma transição, um retorno à vida espiritual.
para a doutrina espírita, existe a vida após a morte, ou seja, o que morreu, o que acabou foi a matéria, o corpo físico. Então a pessoa ela vive ainda, ela apenas momentaneamente ela se ausentou. Para a doutrina espírita, nós sentimos sim saudade, nós somos feitos de carne e osso e espírito, nós choramos, nós dói essa ferida, mas que essa dor seja uma dor libertadora, tanto nossa quanto para a pessoa que partiu, né? E para a doutrina espírita, existe uma frase que cabe bem direitinho, mas eu vou falar no final, que é para prender vocês, tá bom? Mas eu vou ler um trecho aqui de um momento espírita que eu ouvi uma vez, que quando eu perdi essa pessoa muito querida, essa mensagem do momento espírita me trouxe uma boa reflexão e me acalmou bastante. A mensagem é a seguinte: a morte é como um barco que se distancia no horizonte. Chega um momento em que desaparece, mas o fato de não vê-lo não significa que não exista. Então, aquele ente querido que foi, retornou ao plano espiritual, seja pelo motivo que for, ele não deixou de existir. Imagina que nós estamos sentados na praia, olhando aquele mar todo, olhando para o horizonte, e nós vemos um barquinho bem pertinho de nós. De repente esse barquinho vai ficando um pouco mais longe. De repente ele vai ficando um pouco mais longe e vai ficando um pouco mais longe, até que nós perdemos aquele barco de vista, porque ele se foi na linha do horizonte. Aquele barco deixou de existir? Não, ele está lá no mar ainda. Só que ele está numa outra dimensão, além da nossa visão. Então não é porque nós não podemos ver o nosso ente querido que foi, nosso amigo, nosso ente querido, não é porque nós não estamos vendo que nós não estamos, que ele deixou de existir. Ele existe. E nós temos muita responsabilidade sobre aquilo que nós emanamos para esse ente querido. Ora, se ele existe, ele pode muitas vezes estar nos vendo, nos sentindo, e aí a gente quer que ele sinta o quê? A nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dor? Ou a gente quer que ele sinta o nosso amor? O amor que não aprisiona, o amor que liberta, o amor que entende que nós estivemos um com o outro, mas não nos pertencemos, não é nosso. E aí, queridos irmãos, que está o segredo de como a doutrina espírita nos ensina a lidar com o luto, com a morte desse ente querido. E para finalizar, a frase que eu fiquei de passar, né, antes que eu deixe todo mundo curioso, a frase é a seguinte, que eu vi que é maravilhosa. Saudade é o amor que fica. Então, sentimos saudade daquele ser, porque o amamos. O amor ficou aqui dentro de nós. E o amor que sentimos por esse ser é o nosso elo de ligação eterno com aquela pessoa. E que esse amor seja aquele amor que quer ver a pessoa bem, que quer ver a pessoa em paz, tranquilo, e não a pessoa angustiada, aprisionada a nós. Quem ama, liberta. Quem ama o seu ente querido que partiu, o liberta para que ele possa seguir a sua jornada, confiante de que nós vamos nos reencontrar um dia. Enfim, isso, é muito linda mesmo, Cristina, essa frase. Essa frase tem me ajudado a lidar bastante com a perda dessa pessoa querida, que foi recentemente por conta aí dessa
dessa pandemia. Mas que todo choro de saudade, que toda a lembrança seja com esse amor, que liberte essa pessoa, né? No momento em que nós estivermos com essa dor ali espremendo o nosso coração, vamos fazer uma oração e entregar a essa pessoa os nossos melhores sentimentos, para que ela seja feliz. Não é isso que a gente quer para quem a gente ama? A gente não quer que quem a gente ama seja feliz? Então a gente não pode ficar chorando angustiado, senão é isso que a gente vai estar passando para a pessoa. Bom, se deixar eu fico aqui falando, não deixo ninguém almoçar, né? Então vamos lá. Eu espero que tenha contribuído com essa palestra para muitos coraçõezinhos apertados, né? E que nós possamos, a partir de agora, que nós temos o conhecimento, lidar melhor com o nosso luto, né? A Casa Espírita Maria do Sacramento está aí, nós temos atendimento fraterno online, por conta de não estarmos ainda em condições, né, de recebermos o público presencial, mas nós temos todas as nossas atividades online, até mesmo o atendimento fraterno, que é aquele desabafo amigo, com o retorno aí do tratamento espiritual, para quem necessitar. Vamos agora, no local onde nós estamos, nos colocando numa posição confortável, da melhor maneira que achar, né? Vamos agora mentalizar o nosso Mestre Jesus. Vamos aproveitar o momento para fazermos uma vibração para o nosso planeta, que necessita muito de luz, muito de amor. Ainda oramos muito pouco pelo nosso planeta. Então vamos aproveitar que a gente está aqui reunido para mandar ao nosso planeta todo o nosso desejo de amor, de harmonia, de paz. Que esse desejo se transforme em fluidos renovadores para que as caravanas de luz que cuidam do nosso planeta Terra possam utilizar esses bons fluidos para a melhora astral do nosso planeta. Que nesse momento as caravanas de luz possam utilizar essa oração em hospitais, em santas casas, em asilos, orfanatos, aquele irmãozinho que está depressivo, aquela irmãzinha que está depressiva, necessitando de auxílio, aquele irmãozinho que infelizmente pensa em dar um fim aos seus problemas, cerrando a vida corpórea. Que todo irmãozinho que esteja nessa vibração negativa seja abraçado nesse momento e que sinta essa energia, que possa ser trocado essa energia desse irmão. Vamos mentalizar toda a nossa política, que sofre com revoluções. Nós sabemos que no tempo de Deus tudo se encaixará, que os governantes atuais possam lembrar das suas missões como governantes. Cada um deles tem o seu mentor, que o mentor desses irmãozinhos possa se achegar e que o despertar seja feito. Enfim, mandamos as nossas boas vibrações, as nossas boas intenções a todo o nosso planeta azul, planeta Terra, que sofre tanto com as nossas ações. Vou deixar um minutinho aqui em silêncio para que cada um que está assistindo nesse momento possa orar por aquele ente que partiu e também orar por aquele ente que ainda está conosco, mas necessitando de tratamento, de auxílio espiritual.
assim, após esse momento que nós tivemos a oportunidade abençoada de orar por alguém, que Ana de Jesus e Maria do Sacramento esteja conosco, nos permitindo encerrar esse evangelho e continuar com a sementinha que foi plantada aqui em nossos corações, para que floresça em nossas vidas a palavra, a luz do evangelho, segundo o Espiritismo. Então, queridos, que após a prece de Maria, que foi a mãe que mais sofreu no planeta Terra, vendo seu filho ser crucificado e soube lidar, transformar esse sentimento, que Maria possa acalmar o nosso coração e nos acompanhar no encerramento dessa palestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que a Mãe Santíssima esteja com todos nós nesse momento. Pessoal, então é isso, né? Um tema difícil de transcorrer, mas espero que um pouquinho de esperança esteja brotando aí no coração de cada um de vocês. A Casa Espírita Maria do Sacramento está aberta, com os braços abertos, na maneira que nós podemos, para atender a todos que necessitam de um conselho de ajuda. Procure o nosso atendimento fraterno se estiver necessitando. Que assim seja. Graças a Deus, fiquem em paz.